Eu espero que você tenha tido um feliz ano novo, mas hoje o assunto não é sobre ano novo, até porque não tem nada a ver com esse canal. Eu até tentei pensar em alguma coisa de ano novo que tivesse a ver com o nicho, né, com o segmento dos vídeos desse canal, o tema de vídeo desse canal, mas não achei nada, então quem sabe no ano que vem. Então hoje eu vou falar sobre outra coisa que era pra eu ter falado ano passado, mas acabou não dando tempo. No vídeo que eu fiz sobre a apresentação, que eu fiz em 2018, né, o vídeo que eu fiz sobre a apresentação de 2018, eu falei sobre as falas terem sido gravadas, as nossas falas do teatro. Era pra eu ter feito esse vídeo, antes até do que a apresentação, antes mesmo da apresentação, eu já queria ter feito um vídeo falando sobre essa questão das falas gravadas e tal, porque foi uma coisa que eu gostei muito. Só que eu fiquei um pouco chateada com esse assunto, aconteceu um problema, e aí eu comecei a não querer mais falar sobre esse assunto, por isso que eu acabei demorando um pouco. O que aconteceu? O estúdio onde levaram a gente, já vou explicar por que levaram a gente para estúdio profissional para gravar as falas do teatro, mas o estúdio onde levaram a gente tem escada. Só que os professores não viram problemas, falaram, não, tudo bem, a gente consegue levar ela, é só... Tipo, cada um pega de um lado da cadeira, tudo, e vai levando com a cadeira mesmo, não tem problema e tal. Eles acharam que estava tudo bem. Só que quando falaram com a minha mãe, ela achou perigoso. Ela falou, não, melhor não, tal, acho que é uma solução, né, tipo, muito perigosa. Não é? Por isso que eu coloquei o solução entre aspas, porque não é bem uma solução. Eles acharam que era uma solução, mas é perigoso. Só que só a minha mãe que achou isso, óbvio. Eles não acharam, senão eles não teriam nem cogitado. Só que só foram falar isso, como eles achavam que estava tudo bem, eles só comentaram isso com a minha mãe no próprio dia mesmo, que era pra gente ir lá fazer a gravação. Então, minha mãe falou não, porque era perigoso e tal, mas aí não tinha mais o que fazer, não dava mais tempo, eles já tinham fechado tudo, já tava em cima da hora, tanto em cima da hora porque era o dia de ir lá, quanto em cima da hora pro espetáculo, então não tinha nem como ver outro, enfim, não dava mais pra fazer nada. Então eu acabei não indo, e aí eu fiquei triste por causa disso. Mas deu certo, eles fizeram de um outro jeito lá, eu consegui gravar minhas falas normal, igual a dos meus amigos, eu não fiquei em desvantagem, mas vou explicar tudo desde o início. Todo ano acontece o problema clássico de que alguém fala assim, eu não consegui entender o que o pessoal do teatro falou, a voz, né, eles falaram muito baixo e eu tava sentada muito lá atrás, nas últimas cadeiras do lugar do teatro, e aí não deu pra ouvir. E às vezes aquela cena que a pessoa não escuta era uma cena muito importante que ia definir alguma coisa ou que ia explicar o porquê de alguma coisa que ia acontecer, enfim, às vezes era uma coisa importante. E aí a pessoa não ter escutado aquela cena acaba comprometendo o entendimento dela do espetáculo. Então, para resolver isso, eles tomaram essa atitude, vamos gravar as falas do teatro, e aí as falas do teatro foram passadas junto com a trilha sonora do espetáculo, com as músicas, com tudo, com efeito sonoro, tipo barulho de trovão, barulho de não sei o que, tudo que tem de parte sonora do espetáculo, tudo que teve, né, de parte sonora do espetáculo, as falas estavam ali no meio juntas, e a gente dublou a nossa própria voz, a gente ficou lá no palco só falando, mas a gente podia falar baixinho, a gente podia falar do jeito que a gente quisesse, porque o que ia prevalecer era a gravação. Mas o professor falou que era pra gente falar mesmo, não era pra ficar tipo, sabe, só mexendo a boca assim e a nossa voz saindo, não, era pra gente falar mesmo. Só que podia falar baixinho, então não tinha essa pressão, essa preocupação do temos que falar alto e tal. Eu gostei bastante, só que eu fiquei chateada. Eu até tinha planejado de fazer um vídeo o dia que eu fui no estúdio, num estúdio de verdade pela primeira vez. Enfim, eu ia fazer alguma coisa desse tipo. Mas aí como eu acabei não indo, eu fiquei chateada. Mas agora eu vou falar sobre o desenrolar da história, né? Como é que resolveu essa questão comigo. Aí, como não deu pra eu ir no estúdio, o que eles fizeram? Um dia depois do dia que a galera foi pro estúdio, eu ia ter ensaio, então eu ia ter que ir pra academia de qualquer jeito. Aí eles só pediram pra eu chegar mais cedo, e aí a gente foi pra uma sala que era fechada, assim, era bem pequenininha, não tinha muito barulho, então era o mais parecido possível com um estúdio de verdade. E aí eu gravei as minhas falas lá, no celular do professor mesmo, então ficou uma gravação bem caseira.
No começo eu fiquei até preocupada de ficar feio, de ficar muito, assim, né, de destoar muito, de ficar uma diferença muito gritante em relação à das minhas amigas, que foi em estúdio profissional, enfim. E até o próprio professor, na hora que ele foi gravar, que a gente foi gravar, ele falou isso pra mim, né? Ele falou: Ju, você sabe, né, que não vai ficar igual, não sei o que e tal, pra eu também não ser pega de surpresa. Mas eu já sabia e já imaginava também, porque não tem como você querer comparar uma sala de academia, por mais quieta e por menor que ela seja, com um estúdio profissional. Até porque a gravação foi feita de celular na sala lá da academia. Mas como o meu professor, ele sabe fazer edição, essas coisas, ele deu uma maquiada o máximo possível na voz. Então isso também me deixou mais tranquila. Mas claro que eu fiquei com uma certa preocupação e tal. Mas chegou no dia, foi perfeito, nem deu pra perceber a diferença. Às vezes dava pra perceber tipo uma falhinha ou outra e tal, mas uma diferença muito sutil, não foi aquele bicho de 7 cabeças que eu imaginei que seria. Aí quando passou a apresentação, que eu vi que não tinha sido aquele bicho de 7 cabeças, eu fiquei tranquila em relação a esse assunto. Eu falei, bom, então agora já dá pra gravar. Mas aí eu fiquei cansada depois da apresentação, triste porque eu tinha errado algumas coisas, enfim. E aí depois já veio, logo em seguida já veio correria de festas de final de ano, teve um amigo secreto no Natal, que foi na casa da minha madrinha, então teve amigo secreto lá. Aí eu tive que sair para comprar o presente do amigo secreto, enfim, começou aquela loucura de final de ano, então eu acabei também não conseguindo. Por isso que eu atrasei para fazer, inclusive, o vídeo da apresentação, que também saiu mais tarde do que deveria. Mas foi o único que deu, isso porque já estava mais tarde do que deveria, né? Foi uma mini brechinha ali que eu consegui na hora, eu falei, vai esse mesmo. Se eu conseguir, eu gravo o do estúdio, mas não consegui e tal, então tô gravando hoje, mesmo estando atrasada. Mas enfim, é que no vídeo do dia da apresentação, eu cheguei a falar sobre isso, mas aí senão o vídeo ia ficar muito grande, que ele já ficou muito grande. Então eu falei, essa história aí eu conto em outro vídeo e tal, do o que eu tô querendo dizer com falas gravadas, porque eu mencionei isso. Então tô aqui hoje pra contar. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Tchau e até o próximo.